A União Europeia assinou, na quinta-feira, 27 de junho, um grande acordo de segurança com a Ucrânia, comprometendo-se a continuar fornecendo apoio militar, financeiro, diplomático e humanitário a longo prazo, durante uma importante reunião de líderes da União Europeia em Bruxelas, que levantou pontos a serem discutidos na cúpula da paz, que deve decidir as direções que a guerra pode seguir. Do lado da União Europeia, o acordo foi assinado pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e pela Ursula von der Leyen, presidente da Comissão. Esta pública definição de compromisso ajudará a Ucrânia a se defender, a resistir à desestabilização e dissuadir futuros atos de agressão, que constituem uma prova mais concreta da determinação inabalável da Europa em apoiar a Ucrânia a longo prazo, principalmente com armas ditas urgentes para o campo de batalha. Nos termos do acordo entre União Europeia e Ucrânia, o bloco se compromete a fornecer apoio previsível, a longo prazo e sustentável à segurança e defesa da Ucrânia, a continuar treinando as forças militares e de segurança ucranianas, a impulsionar a cooperação entre as indústrias de defesa ucranianas e europeias e fortalecendo a cooperação para combater ameaças híbridas e cibernéticas, bem como manipulação e interferência estrangeira de informações. As primeiras negociações de adesão à União Europeia da Ucrânia também foram realizadas nesta semana, o que Zelensky classificou como um forte passo histórico à frente. Um documento emitido de 12 páginas menciona apenas o financiamento para 2024 por meio do Fundo de Assistência à Ucrânia, no valor de 5 bilhões de euros. Mesmo diante desta soma importante de investimentos da Europa e mais armas atravessando as fronteiras ucranianas, não mudou o cenário crítico da devastação humana e ambiental de toda a Ucrânia. Os dados de baixas na guerra na Ucrânia são divergentes. Nenhum dos dois lados do beligerante informa ao certo o número de mortes, feridos e perdas materiais exatas sob a estratégia de evitar a exposição, mas ambos os lados jogam valores exorbitantes nesta guerra híbrida que inclui guerra de informação. De acordo com um dos últimos fechamentos da guerra, em maio deste ano, a Rússia perdeu mais de 200 mil militares e civis. Isso contabiliza mortes, feridos e desaparecidos. A Ucrânia perdeu mais de 130 mil com mortes, feridos e desaparecidos. Muitos afirmam que esses dados são ainda maiores pelos inúmeros decretos presidenciais de recrutamentos e mobilização militar ao longo dos 2 anos de conflito de ambas as partes. Após a reunião da União Europeia, na saída da sala de reunião em Bruxelas, o presidente ucraniano observou os desastres da guerra e disse que um plano de ação detalhado deve ser preparado para ser considerado na segunda cúpula de paz da Ucrânia nos próximos meses. Zelensky declarou que o plano deve ser baseado em medidas relacionadas com todas as crises causadas pela invasão em grande escala da Rússia. A Suíça acolheu a primeira cúpula, ou Cimeira de Paz Global da Ucrânia, de 15 a 16 de junho, com a presença de mais de 100 países e organizações. É claro que as discussões da reunião não tiveram efeito imediato, até porque não houve qualquer decisão e estratégia pública para abrir discussão para o fim da guerra. Mas essa estratégia de contenção, a princípio, fez sentido, porque a China e a Rússia não estavam presentes, mas os amigos delas, como a Arábia Saudita. Antes da primeira cúpula na Suíça, o Zelensky fez uma parada surpresa na Arábia Saudita, um dos grandes aliados da Rússia, onde convenceu os sauditas a participarem da Cimeira pela Paz. Kiev supostamente enxerga a Arábia Saudita como um possível anfitrião para uma próxima conferência de paz com a participação da China e da Rússia. O príncipe Faisal bin Farhan Al Saad, responsável pelos assuntos externos da Arábia, encerrou a sua fala na cúpula, deixando bem clara a importância da Rússia em qualquer evento de negociação, dizendo que qualquer processo credível necessitará da participação da Rússia. Tudo indica que a próxima cúpula de paz deve definir o futuro da guerra na Ucrânia. Inclusive, Zelensky declarou publicamente, pela primeira vez, que é hora de paz,
Mas para isso é preciso que aconteça mais coisas, começando pelo local da próxima cúpula. Agradeço a todos que estão visitando e comprando na loja oficial do Área Militar. A cada compra de camisetas, canecas e outros produtos, vocês ajudam no meu trabalho em trazer mais informações e análise aqui no YouTube. Acesse o site umapenca.com/área militar. A segunda Cimeira pela Paz está mais cotada para acontecer na Arábia Saudita, principalmente pelo fato de não ser signatária ao Tribunal Penal Internacional, um território ainda mais neutro para essas formalidades, até mesmo para a presença de israelenses que estão mantendo os diálogos mais abertos com os sauditas. Semanas atrás, algumas decisões tomadas pelo gabinete do presidente ucraniano chamaram a atenção. O chefe do gabinete, Andriy Yermak, abriu a possibilidade para o estabelecimento de paz com a Rússia a tempo. Muitos não entenderam as falas de Yermak, alguns interpretando que a Ucrânia estaria cedendo a guerra para a Rússia. Mas é o contrário. Kiev planeja organizar a segunda Cúpula Global pela Paz antes do final deste ano. Kiev espera desenvolver um novo plano de paz conjunto que já deve estar estruturado com base na proposta de paz de 10 pontos do próprio Zelensky, embora esteja aberta a opiniões de outros países. De acordo com a primeira declaração aberta de Zelensky sobre a possibilidade de paz com a Rússia, no sentido de estabelecer o fim da guerra, o presidente ucraniano disse, abre aspas, não temos muito tempo, temos muitos feridos, mortos, tanto militares quanto civis. Então não queremos que essa guerra dure anos. Portanto, temos que preparar esse plano e colocá-lo na mesa na segunda Cúpula pela Paz. Feche aspas. A Ucrânia quer que as negociações sejam abertas e alguns países que participaram da primeira cúpula, mas que estiveram ausentes da lista de signatários dos acordos, incluíram Índia, Arábia Saudita, Indonésia, Colômbia, África do Sul, Tailândia, México e Emirados Árabes Unidos, que são mais próximos da Rússia e que também devem participar da segunda cúpula. A China se recusou em fazer parte da primeira cúpula devido à ausência da Rússia, e surgiram relatos de Pequim que estava promovendo o seu plano de paz alternativo, que Moscou já considerou como possível de ser discutido e chegar a um consenso. Se a guerra terá fim com a próxima cúpula de paz, não sabemos. Mesmo contando com a participação da Rússia e da China pelos seus altos representantes, a difícil tarefa e todo o peso estão sobre os ombros da Ucrânia e do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, que devem preparar então um plano detalhado de passos muito detalhados para cada crise que a guerra de Putin trouxe para a Ucrânia. E isso está planejado para ser feito dentro de meses, para levá-lo à segunda Cúpula pela Paz da Ucrânia. Após o Área Militar sofrer penalizações do YouTube por discutir questões de geopolítica e guerra, como neste vídeo, precisei criar um outro canal, o Analytics, e já ultrapassamos a marca de 10.000 inscritos. Então conto com seu apoio, se inscreva e ative as notificações.